está vendo aí a inserção de dados, né, na sede, com relação às ATPCs, que os coordenadores têm que estar fazendo esse lançamento, né, toda semana que você tem ATPC, tem que subir esse material lá na sede, de março, sempre lembro essa data, né, emblemática aí para nós, do nada, tivemos que ficar on, não é? Nós estávamos, assim, numa situação presencial, trabalhando sempre offline, embora muitos utilizavam aí arquivos digitais e coisas do gênero, mas do nada a gente se viu forçado, né, a ter que aprender bastante coisa, e esse aprender, a gente viu que se saiu melhor quem fez em parceria. Quem ficou sozinho, ele aprendeu sim, mas acho que o caminho foi um pouco mais longo, um pouco mais demorado. Eu vi que as pessoas que se aproximaram e começaram a trocar informações, arquivos, né, tutoriais, eu vi que rendeu bastante, tá? Eu chamei também, Cláudia, 2 pessoas para me ajudar, porque eu não tenho a senha, né, de administrador aí nessa condição de professor coordenador. Então, eu chamei aqui para estar em parceria também, e já agradeço aí pela agenda, né, a Luciana, que também já fez um tutorial maravilhoso disso. Eu vou depois estar deixando um link aí para vocês. De verdade, ontem eu acabei recorrendo também a este link para poder me instrumentalizar, porque muitas coisas a gente, assim, vai lá, dá uma olhadinha e depois vem ao vivo para fazer isso aqui. Então, esse é o diferencial de um tutorial. Ele tem já da diretoria, tem tutorial lá da secretaria, mas muitas coisas, e você, coordenador, vai ver que vai fazer uma grande diferença para o seu público, para o seu professor, e o professor para o aluno, quando ele chama aqui numa sala para fazer essa conversa. Então, foi uma ideia muito bacana que a Cláudia teve, o pessoal dos anos iniciais, de trazer, né, de fazer essa aproximação. Porque o tutorial tem, gente, mas você está aqui discutindo, você está aqui instrumentalizando, vendo, ouvindo, eu acho que vai fazer uma grande diferença, tá? Quem se sentir confortável de deixar a câmera aberta, fique à vontade. Nós estamos gravando aqui, lembrando mais uma vez que é para fins extremamente didáticos, pedagógicos, para a gente utilizar isso num revisitar da informação. Então, eu vou deixar ele lá na sala de tecnologia para que vocês possam estar buscando esse material. Eu vou estar utilizando a senha de coordenador, porque eu tenho acesso enquanto coordenador da diretoria, mas eu queria mostrar mesmo na condição de coordenador de escola, que é o que a Luciana também já fez. Eu acho que fica mais fácil vocês estarem visualizando no conforto da tela que vocês vão trabalhar, porque a minha tela, embora ela é parecida, mas tem algumas funcionalidades de coordenador de diretoria que difere um pouquinho daquela de vocês. Então, acho interessante também essa parceria com a Sidneia, que gentilmente cedeu a senha, já os agradecimentos aí, e a Luciana por estar aqui, tá bom? Então, ó, login da Secretaria Escolar Digital, tem os status, né, qual é o perfil que você vai estar logando. Eu vou estar como professor, eu vou estar como coordenador, eu vou estar como PCNP e tudo mais, né? Então, eu vou deixar logado essa tela aqui de professor, porque eu queria depois também chamar a atenção de vocês, quando o professor está acessando agora a sede, está abrindo um monte de pop-up aqui, são essas mensagens rápidas que a pessoa, às vezes, naquela pressa, ela já vai e fecha, e depois fica perguntando, olha, eu fiz inscrição, adesão lá do computador, e aí, como é que tá? Aqui eles estão informando toda hora. Ó, computador, eles estão informando sobre adesão do chip, eles estão falando sobre, olha, cara, a primeira coisa é que, olha, tá aqui, ó, inscrição no Banco do Brasil, entendeu? E se você quiser saber mais, tutorial, tá tudo aqui. E às vezes eles perguntam para o coordenador. Então, lembra o pessoal aí de ler esses pop-ups, porque aqui está vindo algumas mensagens muito importantes. Conta, e adesão do chip, né? E também aqui na sede, no comecinho, quem pegou a Secretaria Digital, era um negocinho pequenininho. Aqui minha tela está ampliada para ficar mais fácil a visualização para vocês, mas essas guias laterais aqui não era desse tamanho, ó. Eu estou na condição de professor. Se você abre aí de gestor, de coordenador, você tem ainda algumas abas diferenciadas aqui.
Então, o que as pessoas precisam é começar a entender que aqui, nessa tela de entrada, você resolve bastante coisa. Ó, você tem o canal de dúvidas, você tem o canal de perfil, você tem como alterar sua senha, você tem como ver seus e-mails. O pessoal fica assim, meu Deus, meu e-mail, ó, é aqui que você vê seu e-mail e também por aqui. Você abre aqui que você vai ver quantos e-mails você tem. Que ali aparece 2, mas de verdade eu tenho 4. Então, dependendo da sua designação, você tem 4 e-mails. Ó, eu tenho 2 Microsoft, né? Aqui o Outlook, 2, e eu tenho 2 na Google. Isso vai fazer diferença na sua vida? Vai fazer diferença, porque dependendo de como você vai ingressar numa reunião, se você tiver com o e-mail errado, você pode nem entrar na sala. Outra, você vai ficar num lobby, se for da Microsoft, aguardando ali alguém aceitar você, sendo que você não precisa ser aceito, né? Esperar com que alguém te aceite, desde que você esteja logado com a sua conta @professor ou @educacau, se for da Microsoft, ou @servidor ou @educacau, se for o da Google, tá bom? Então, essa diferençazinha é importante, a gente sempre chama a atenção disso, né? A questão de senha, que a pessoa, às vezes, ela entra, eu não consegui, eu errei, e agora? Antes de você logar, tem lá uma questão da sede, que você vem aqui, ó, dúvidas. Então, é sempre comum, né, a pessoa ficar, o que eu faço? Olha, não está funcionando, não está abrindo, não está... Às vezes, é aqueles erros da própria secretaria, por conta de alguma atualização do sistema, e geralmente acontece isso quando está encerrando o bimestre ou quando eles estão ativando uma outra funcionalidade nessas guias laterais aqui. Então, existe o portal de atendimento, que aí você precisa entrar em ocorrência, você faz o cadastro ali, coloca seus dados e você faz o chamado por aqui, sempre lembrando de printar tela, que eles vão pedir para vocês printar tela. Onde que eu vim mesmo? Eu vim aqui em dúvidas e eu acessei isso daí, prontinho, bacana, tá? Essas telas também, a Cláudia, há muito tempo aí, vem falando, a gente vem utilizando esses canais da intranet, portais da secretaria, Portalnet, Minha Escola, está vendo que está tudo por aqui, ó, conectados, Currículo Mais, essa plataforma maravilhosa aqui, ó, você tem centenas de recursos educacionais digitais, ó, Banco de Talentos, está aqui, todos os informativos. Então, isso daqui não está sendo muito bem explorado. Então, vocês, coordenadores, e quem está aí, os PKs também, por favor, informem, se tiver demanda na sua escola, agende uma formação que eu faço também, essas formações para aquela escola que, de repente, está ali precisando de um trabalho mais pontual. Tá? Programa do computador, ó, tem um mural de avisos, tá? Um monte de informações que se perdem. Tá? Aqui os planos do MMR, os relatórios, os indicadores, né? São ações que a Secretaria vem fazendo, ó, Google Sala de Aula, sim, foco aprendizagem. Então, gente, assim, é muito dinâmico isso aqui, que tem os canais de pesquisa que são direcionados para os alunos e eles acabam não fazendo o uso disso daqui, tá bom? Então, essa é a parte que eu gostaria de lembrar vocês da Secretaria Escolar Digital, o login, os e-mails, tudo isso é muito importante de você saber. Por quê? Eu estou logado aqui na minha conta de professor, mas agora a gente vai estar vindo aqui logar numa conta de coordenador. Aí, olha só o que eu fiz. Vocês viram que eu não coloquei senha nenhuma? Tá? Eu não coloquei senha nenhuma. Eu fui lá, digitei Secretaria Escolar Digital e, pum, apareceu a conta aqui da professora, né? Eu vou fechar esse pop-up aqui, que é a questão da adesão do chip. Isso está vindo também para os professores, vocês lembrem dessa importância, né? Dessa manifestação. Quer, não quer, responde ali que não quer, pronto. Programa do computador também, a pessoa, né, vai dizer ali se quer ou não, ela fecha o pop-up ali depois das leituras. E aí, programa aqui também, os dados bancários, eles estão lembrando. E agora, entrei na conta. Ó, tá aqui os e-mails da minha amiga, que gentilmente cedeu ali. Ela está aqui com Microsoft um e-mail e outro e-mail aqui. Ó. Esses outros dois, eles ficam aqui
aguardando, né, alguma designação, e aí, assim que tiver, eles preenchem esses outros e-mails aqui, tá bom? Mas tem 2 para estar utilizando. E antes da gente explorar essa tela, tem um documento que enviaram, que aí você vai falar assim, nossa, essa tela aqui, que eu vou estar abrindo com vocês, como que eu poderia estar acompanhando também documento orientador de ATPC, ele é de 13/8/2020, me corrija, Luciana, e os demais aí, se teve algum outro atualizado, mas eu acredito que está valendo essa versão. É isso, Lu? É isso mesmo, Carlos, não teve nenhum outro ainda. Então, apesar do sistema passar por constantes reparos e atualizações, o documento orientador ainda não foi atualizado, é esse daí o vigente. Se eu não me engano, aqui 16 páginas, né, Lu? É bem curtinho, está bem resumido. Exatamente, Carlos. Ele é bem resumido e bem didático. Ele, né, não tem segredo nenhum. Tá. Então, nós vamos aqui, né, tá explorando, né, a ação formativa, todo o percurso que você tem que fazer, ó, dados de realização. Então, os campos já estão aqui, tá? Aqui o descritivo, o tipo de ação, código do projeto, o que é cada guia dessa que você preenche, né? Os formatos, ó, que você vai ter que ficar sempre observando, tá amarelinho, então falta ainda o quê? Essa validação final, que depois que estiver em verdinho, beleza, ele fica tudo ok ali para você. Componente, né? O componente curricular da TPC, o segmento, tem essas caixinhas aqui que você não pode perder também o olhar de preenchimento, tá, ó, público-alvo. Então, são poucas páginas que são, na realidade, as telas que você vai ter que estar transpondo, ó, preenchimento do relatório, os dados da realização da ação, aqui a aba de público-alvo, ó, tudo ficando em verde depois que você grava, né? E atividades desenvolvidas, você preenche, e depois, aqui, ó, você vai fazer os filtros, as buscas, gravou tudo, salvou, ele vai ficar ali disponível naquela playlist ali que você vai conseguir fazer o acompanhamento, tá? Voltando agora para a tela da Sidneia. Carlos, você quer um ponto de partida, é isso? A gente faz desde o início lá, Claudinha? Porque desde o início, é melhor. Tá, beleza, desde o 0, ó, o pessoal agora está usando o chat ali. Pode usar o chat ou o microfone, viu, pessoal? Aqui, em tempo real aí. Então, maravilha. Lu, vamos comigo aqui, então. Eu vou pegar a tela aqui da Sidneia. A Sidneia também, se tiver, quando retornar aí, por favor. Então, nós vamos estar aqui, ó, logado como coordenador. Tá aqui a tela de vocês. Esse é o layout aí. Aquelas guias todas que eu falei para vocês, vocês têm acesso também às visualizações, né? E aqui você tem o centro de mídias, tal, aquela coisa toda, mas isso é sempre na EFAP. Então, você vem aqui, ó, EFAP, CAD Formação. Oi, Carlos, boa tarde. Cid, já estou mexendo na sua tela aqui, viu? Fica à vontade aí. Perfeito. Então, ó, CAD Formação, eu vim aqui na EFAP, CAD Formação, e eu vou cadastro de ação formativa. Aí você, como diz Luciana no vídeo, olha, a sede está indo muito bem, em vista de outros dias, né, Lu? Então, olha aqui, ó. Aqui tem um númerozinho 17, aqui também 17, e aí, segundo informações, isso daqui é o quê? O número de registros já que fizeram aí? É o número de registro que a unidade escolar que a professora Sidneia está alocada já fez. Não significa que ela tenha feito os 17 registros, mas a unidade escolar em que ela está alocada já fez 17 registros de ATPC. Exatamente. Muito obrigado, Lu. E a tela, gente, tenham sempre calma em fazer a leitura, porque olha aqui, ó. Então, eu fiquei encabulado com esse 17, né? E depois eu vi aqui também 17, e depois eu vi aqui que tem um negócio assim, ó, pesquisar, incluir ações de formação, né?
Então, é assim, bom, aqui, 17, se eu clicar, a gente tem que fuçar, ó. Você vai e clica. E agora, o que você faz, ó? Ele abriu. Só que ele abriu com um né, visualização e aqui já tem uma guiazinha de nova ação. Mas a gente é meio xereta, né? Sei lá, não sei se volta aqui. Vamos ver se essa guia volta aqui para o comecinho aqui, ó. Eu vou fechar de novo os pop-up aqui. Ó. E eu tô aqui na EFAP, foi aqui mesmo que eu entrei? Foi, né? Aí eu voltei aqui no cadastro de ação formativa e eu cliquei no negócio que era aqui, ó. Eu vim xeretar aqui. Mas eu queria ver aqui o que era, né? E aqui, pesquisar ações de formação. O que será que é? Ó, ele me praticamente fez um loop aí, ó. Tanto faz eu entrar de um lado, eu entrar do outro. Teve diferença, Lu? Ou me jogou mais ou menos na mesma tela para cadastrar uma nova ação? Na verdade, é a mesma tela, né, Carlos? Só por caminhos diferentes. Entendeu? Aí fica a critério de quem está fazendo o registro. Entendeu, pessoal? Então, assim, ó. Eu tenho um caminho, eu tenho outro. Eu estou usando o Opera navegador, mas eu poderia estar usando o Edge navegador, olha que lindo, e eu podia estar usando o Google. Então, você navega por vários caminhos da internet, né? Tem vários navegadores aí, cada um tem uma interface, cada um tem... E aqui na sede, eu cliquei lá onde tinha já os 17, eu cliquei lá no pesquisar, e beleza, né? Então, se você quer cadastrar, você vem aqui em nova ação, né? Aqui tem já um né, view de algumas coisas com relação a tipo, situação de fluxo, situação da ação. Então, aqui você já consegue ver como que vai ser isso aí, hein? Ó, aula de trabalho pedagógico, e aqui você tem prêmios e concursos educacionais da UE. Então, você tem esses dois perfis aqui. E não tem mais nada para você digitar. Ou você vai selecionar uma coisa, ou você vai selecionar outra. O exercício, ele está deixando voltar, agora eu não sei, vocês me digam... A título para você verificar o que você registrou no ano anterior, né, Carlos? É uma busca, né? Eu estou na busca. Exatamente. Então, ele consegue... 2019 acabou, e agora? Eu não consigo ver, eu não consigo aproveitar algum dizer, ou você, nesse ano, está redimensionando uma ação, um Ctrl+C, Ctrl+V, atualizando alguns dados, será que daria? Eu acredito que sim, porque aqui, ó, você volta e você faz a pescaria lá nos anos que você já fez a inserção de dados, né? Aqui também você vai ter a situação de fluxo, então são as terminologias que você vai ver quando estiver gravando aqui a nova ação, você vai se deparar com isso daqui, ó, aprovado, em elaboração, né, em revisão, finalizado e indeferido. Então, nós estamos aqui fazendo um tour, porque tudo isso depois a gente vai deparar quando estiver gravando também. Aqui você vai ter... Nossa Senhora, aquilo, o negócio é grande, hein? Ó, aqui é aceite interno DE, aceite interno DE do dirigente. Isso daquilo, para o PC, ele tem alguma funcionalidade aqui ou ele vai ser o padrão já do sistema? É o padrão do sistema, Carlos, porque o sistema funciona para diferentes hierarquias, vamos dizer assim, né? Certo. Então, a diretoria faz registros, a unidade escolar faz registros, a própria secretaria, nas suas diferentes coordenadorias, fazem registro, então é padrão isso daí. Perfeito. Então, vocês estão vendo que essa guia criada do CAD de formação, ela é, vírgula, para o PC, para o coordenador do núcleo pedagógico, né, para os órgãos da secretaria, de um modo geral, que trabalham com formação, né, porque isso daqui vai, em alguns momentos, gerar despesa, e você vai ter que dizer se isso daqui precisa ou não de verba. Não é isso, Lu? Tem uma parte lá que você diz que precisa de grana ou não? Exatamente, Carlos, exatamente isso. Perfeito. Então, gente, vocês estão vendo? É um tour. Nós estamos só mexendo. Dúvida nessa tela de entrada aqui? Sim ou não? Tudo ok? Podemos avançar? Nova ação. É aqui que vai começar aquela escrituração. Nova ação. Então, você clicou, prontinho, abriu. Então, você tem tipo de ação, né, de formação. Aqui você pode explorar a aula de trabalho pedagógico ou prêmios. Bom, eu já selecionei aqui, ó,
aula de trabalho pedagógico coletivo. Beleza, a TPC. Tem alguma ordem, ou tanto faz o cara fazer por aqui na horizontal, como na vertical? Como é que é o... Não, ele pode fazer em qualquer ordem, desde que ele preencha todos os campos. Sim. Aí o título da ação, então digamos que, um exemplo aí, quem faz a TPC, o que vocês costumam escrever aqui? Título da ação, com frequência aí. Oi. Boa tarde. A gente coloca aí, formação continuada, novo ensino médio. Novo ensino médio. Olha que beleza. Então, professor, novo ensino médio. Quem que falou aí? Jefferson, aqui do Foi o Maranhão. Jefferson. Ô, Jefferson, obrigado, viu? Ó, novo ensino médio. Título. Ele foi bem econômico ali. Novo ensino médio, você pode escrever um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas quando você vê que você tem que fazer isso 3 vezes na semana e que você tem que fazer isso, às vezes, 2 vezes no período, você vai começar a pegar uma rapidez aí na sua escrituração. E aí ele fala assim, ó, ação formativa. É uma nova ou uma reedição da ação? Nós estamos Carlos, cadastrando. posso fazer uma observação? Pode, Lu, por favor. Em relação ao título da ação, entendo perfeitamente que o novo ensino médio vai ser uma temática que vai ser trabalhada por diversas vezes na unidade escolar no decorrer do ano, haja vista que a gente está em um trabalho de implementação. Dessa forma, para que fique mais fácil para o coordenador encontrar esse registro, né, no próprio CAD de formação, porque ele vai precisar inserir lista de presença, enfim, fazer todos os relatórios. Dessa forma, penso que seria interessante que o professor colocasse exatamente isso que o Carlos está fazendo, ó. Introdução, turma 1. Por quê? Nós sabemos que o coordenador repete essas ATPCs na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira. O registro da ATPC, ele precisa ser feito por dia e por período. É isso que o documento orientador fala. Então, a unidade escolar, ela oferece a ATPC terça-feira de manhã, terça à tarde. Quarta de manhã, quarta à tarde. Então, tudo isso precisa ser registrado. Então, no caso aqui, a gente está fazendo o registro da temática do novo ensino médio, a introdução para a turma 1. Depois vai ter a introdução para a turma 2, introdução para a turma 3, e assim sucessivamente. Desculpa, Carlos, passo a palavra. Obrigado, Lu, pela contribuição. Vocês estão vendo, gente, que você vai pegando algumas dicas, porque tudo bem que você pode voltar depois, fazer edição, sabe? Ó, reedição da ação, legal, você pode fazer. Mas para que você vai fazer reedição se você já pode fazer certo na primeira vez? Então, a ideia é essa aqui, por isso que eu chamei essas parcerias e a experiência, né, das pessoas que já mexem com isso. Tem mais alguma dica nesse campo das pessoas que já estão habituadas a fazer? Tem alguma outra dica nesse título da ação que vocês já vêm fazendo e que foi legal, que melhorou bastante em relação ao começo? Carlos, posso fazer uma observação? Valéria, da CNP. Agora, falando assim para os coordenadores dos anos iniciais, é interessante que nesse momento, onde eles vão registrar o título da ação, seja colocado, por exemplo, se eu estou trabalhando a TPC do EMAI, então a TPC EMAI, e brevemente aquilo que vocês se utilizaram nessa TPC. Então, se foi a sequência didática lá do programa de recuperação, então a TPC EMAI, sequência didática 1 do programa de recuperação. Se foi de língua portuguesa, então a TPC língua portuguesa, sequência didática 3 do programa de recuperação. Ou se eu trabalhei a sondagem de hipóteses escritas, enfim, que eles consigam colocar nesse título qual a sequência que eles trabalharam, qual foi o assunto ali desenvolvido, porque a gente não tem depois um outro espaço onde eles consigam colocar esse desenvolvimento da pauta. Então, quando eles fazem aquela... a gente tem os 50 minutos de ATPC da EFAP, e depois os outros 50 minutos é o desdobramento dessa pauta na unidade escolar. Então, coloca da mesma forma como a EFAP colocou lá o trabalho da sequência didática 2, sequência didática 3, de língua portuguesa e matemática, coloque nesse título da ação.
tá? Facilita para nós quando a gente for fazer uma busca do que foi trabalhado nessa TPC, visto que a gente não vai ter um outro momento aí, nesse caso, para colocar o desenvolvimento da pauta, tá bom? Era isso que eu queria falar. Obrigada, Nossa, Carlos. muito obrigado. Valéria e Cláudia, né, vocês vão aí também dando ideias, sugestões desse preenchimento. A gente está criando um cenário fictício aqui, mas que ele fique alinhado, né, para os anos finais, para o ensino médio e também para os anos iniciais. Então, a gente está, assim, com um público bastante eclético aqui. Então, tem coordenadores que acompanham também as escolas aí do ensino médio e dos anos finais. Então, é interessante essa visão que a Luciana está trazendo aqui. A Sidneia também atende, né, o segmento aí dos anos finais. E vocês, né, mais do que ninguém, que são dos anos iniciais aí, para fazer essas observações aí muito interessantes, tá bom? Então, ó, Valéria, eu deixei aqui do jeito que você orientou, então, a TPC mais sequência didática 1, programa de recuperação, e aí a variação entre português e matemática, né, língua portuguesa e matemática. Pronto, esse é o título. E aí... Só respondendo aqui uma pergunta que a Adriana colocou aqui no chat, se eu tenho 2 períodos, eu tenho que fazer 2 vezes e colocar período manhã e período da tarde? Exatamente, Adriana, é isso mesmo. Tanto que o seu período da manhã vai gerar uma lista de presença e o seu período da tarde vai gerar uma outra lista de presença. A Edna pergunta, o desdobramento não precisa estar no título da ATPC? O Edna, acredito que fique a critério do acordo que você, do acerto que vocês fazem com as PCNPs dos anos iniciais. Não sei se você é PC dos anos iniciais, mas fica a critério do acordo que é feito com as meninas lá. Acredito que não tenha problema nenhum, até porque isso pode ser mais fácil de ser encontrado posteriormente. Passo a palavra, Carlos. Lu, assim, só complementando, se ela quiser colocar, né, a informação desse documento, da pauta, não há problema, mas o que a gente precisa é realmente dessa informação. Ok, foi um desdobramento, mas de qual pauta, né? Então, foi da matemática, da sequência didática 1, do volume 1. Então, aquilo que a EFAP trabalhou foi o desdobramento de qual pauta. Então, é isso que precisa aparecer lá no título da ação. E quando for uma TPC da unidade escolar, que não é desdobramento de pauta da EFAP, então, a gente, foi língua portuguesa, foi o quê? A sondagem de hipótese de escrita, foi matemática, foi a sondagem de números, né? Então, brevemente, aquilo que a escola trabalhou na TPC. Mas, se quiser colocar a palavra desdobramento, desde que complemente, né, o desdobramento de qual pauta. Isso é o mais importante que precisa aparecer no título da ação. Passo a palavra. Bem. Obrigado, Valéria. E desdobramento, entre parênteses ali, né, de uma pauta toda, qual foi, né, o ponto específico desse desdobramento? É isso que a Valéria, eu acho que está ilustrando para vocês aí, tá? Então, você tem que pontuar o desdobramento e fazer referência a qual ponto, né, de toda a formação que você teve da TPC da semana anterior, tá? É isso. Bom, preenchemos aqui, a gente está como ação formativa nova, né? Eu selecionei aqui. Esse agrupamento, ela vai ser a TPC. Você vai estar selecionando aqui a TPC. Quem que está propondo isso, né? Quem que está propondo? Escola Luiz Bianconi. Nessa edição, aqui vem uma curiosidade aí. Vocês me falam com a experiência de vocês, seja os da diretoria e os professores coordenadores, né? Então, aqui, eles não criaram um negócio engessado. Então, eu posso colocar assim que hoje, né, o desdobramento é de hoje, 4/3, né, de 2021, né? Ou eu posso colocar 4, de fevereiro de 2021, ou eu posso colocar 2021. Só que ele fala assim, edição, ano. Se você só coloca 2021, vamos pensar ali no texto que está ao lado. 2021 é o quê? Ano.
E a edição? Então, ou você usa a data, né? Ou você começa a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá, para você fazer uma sequência, uma ordem. Que se você só coloca 2021, você vai ver depois que quando você vai lá em pesquisar, ele vai estar com aquele monte. Imagina, o ano letivo nosso, quando você chegar em novembro, como é que vai ser essa playlist sua ali? Vai estar tudo 2021. Agora, se você coloca a edição ano, eu acredito que visualmente ali, para você localizar, fazer alguma alteração ou buscar algum dado, eu acho que fica melhor. Agora, eu pergunto, eu devolvo, né, essa ideia aí para a Luciana, para a Valéria e para os demais coordenadores já com experiência disso. Como que vocês costumam fazer o apontamento aqui? Somente pelo ano? O que é melhor fazer? Só uso o ano? A edição, esqueço isso? Eu coloco a data como esse formato aqui de mês e ano, dia, mês e ano, até para você saber. E aí, o que vocês sugerem aí? Carlos, o documento traz a sugestão da edição ano, colocar o ano, mas há a possibilidade de se colocar a data e visualmente fica mais fácil de encontrar caso vá fazer alguma pesquisa. E eu sugiro ainda além da data, colocar se é turma 1, turma 2, ou M de manhã, T de tarde, sabe? Para que você possa encontrar com mais facilidade. Porque, assim, nós estamos no início do ano, né? Então, tem poucos registros de ATPC, que nem a Sidneia registrou 17 ATPCs. Lá no final do ano, nós vamos estar com quantas ATPCs registradas, né? 300 e poucas. Então, acaba sendo mais complicado de se fazer uma busca. Então, se colocar a data, né? O ano precisa aparecer, e se colocar manhã ou tarde, no caso, né, aí para facilitar a busca. Isso, mas Valéria e Cláudia, vocês têm uma específica orientação ou esse já é o bastante? Não, a gente orienta para que seja feito desse jeito mesmo, Carlos, colocando a data, né, e o período manhã ou tarde, caso a unidade escolar tenha realizado 2 ATPCs. Do contrário, se for realizado um apenas, somente a data mesmo. Legal. Então, gente, dúvida nisso aqui, tranquilo? Então, preenchemos essa ação formativa, que é a primeira aba aqui, a gente está ainda bem no iniciozinho, e depois, não tenho mais nada, eu só tenho essa telinha aqui. Eu só tenho a opção de fechar e de gravar. É isso? Gravar agora? Tudo bem? Dúvida nisso aqui para gravar? Vamos gravar. E aí, gravou naquela situação flash, olha que bacana, já apareceu em verde, lindo, ok. E olha aí começa aqui, né, Lu? Agora que o brinquedinho vai... É bom a gente deixar claro que ele abre automaticamente, né? Você reparou que não precisou clicar em lugar nenhum. A partir do momento que você grava a ação, a próxima etapa já abre direto, que é o preenchimento dessas abas. E aí, leia-se abas. Eu estou em azul para essa tela. Daqui a pouco vem para essa, vem para essa, vem para essa, para essa, para essa. Então, dados de aqui é a ação formativa, dados da realização, né? Componentes, público-alvo, histórico e histórico versionamento. Olha que lindo, tá? Então, tá aqui tudo cinza. Isso daqui, no meio digital, a gente já começa a criar uma visualização também de entendimento que tudo que está cinza é porque não está aceito ou precisa fazer alguma ação. Tudo que está em cinza, você faz um convite lá no Google Sala de Aula, o aluno ele está em cinza. Ele não aceitou, ele não entrou ainda. Você só convidou. Então, aqui no meio digital, a gente começa já a ver que, olha aqui, gente, tá meio nessa cor assim, que não tem cor nenhuma, ele precisa fazer alguma providência aí. E já tem alguns preenchimentos em andamento aqui. Então, tipo da ação, eu não vou precisar mexer nada aqui, é isso, Lu? Já está tudo ok?
Na verdade, essa aba é uma transcrição do primeiro momento de registro que nós fizemos. Então, tudo que foi registrado lá vai ser transcrito para cá com o complemento dos dados de quem está realizando esse preenchimento. Exatamente. Então, é como se fosse um documento do Word, que ele, ó, pegou esse cabeçalho que você preencheu na outra tela, trouxe para cá. Depois você vai gravar, ele vai pegar esse cabeçalho aqui e colocar embaixo desse. Depois esse, depois público-alvo e finalzinho vai ficar aquela bolinha amarelinha que você vai ter que transformar ela em verdinha e prontinho. Então, esses documentos vão se completando aqui. É isso, Lu? É isso mesmo, Carlos. Obrigado. Então, ó, aqui eu não preciso mexer nada, porque ele já transcreveu. Aqui o dado, ó, manhã, aquela observação, né, a TPC, o agrupamento que já tinha preenchido lá na outra tela, o CPF, que eu vou tampar aqui, porque esse daqui é um CPF, né, mas é da nossa amiga, e pelo número, eu acho que é de 1942, um negócio assim, mas tudo bem, depois a gente confirma isso aí. Aqui vem o nome completo, o e-mail, ele carrega automático? Carrega, né, porque... Carrega automático. Carregou automático. Então, ele está utilizando a conta... Qual que é essa, hein, gente, agora, hein? Pergunta de universitário aqui, ó. Ele carregou o e-mail automático de onde? Ele carregou da Microsoft ou ele carregou da Google, hein? Vê no chat aí, Lu, o que o cara colocou aí? Ah, Microsoft, olha, Simone. Filha, Microsoft. Muito bem. Olha, eles já estão craque já, Carlos. Carregou Microsoft. Carlos, aqui, ó, deixa eu fazer uma observação. As unidades escolares, por exemplo, que nem o Luiz Bianconi, né? A Sidneia, ela tem uma outra professora coordenadora, que eles trabalham em conjunto aí, e se ela quiser, ela pode colocar a outra professora coordenadora também como gestora do projeto. Nessa segunda coluna, exatamente, Carlos. E? Nessa segunda coluna aí. E daí o registro acaba sendo feito, entre aspas, pelas duas, né? De quem vai ser gestor aí, vai ser ou o professor coordenador, o outro professor coordenador, ou vice-diretor, diretor da escola. Tá. E aquilo, ela vai ter que preencher, não é? Ó, cargo... Não necessariamente. Eu acho que nem abre esse campo. Não, realmente, ó, célula, ela ficou aqui, cargo, função, mas ele, ó, eu estou tentando digitar aqui, esse campo não preenche. Beleza. Bom, olha, eu não fiz muita coisa aqui. Vocês viram que já carregou os dados automáticos, né? Ó, já tinha os da ação formativa, né? Aqui, ele já está como o preenchimento automático de praticamente tudo, pegou os documentos, pegou o e-mail, e o detalhe do e-mail, né? @professor. Aí, de novo, outra pergunta universitária, né? Porque a sede, Secretaria Escolar Digital, ela carrega os dados por onde? Pelo Outlook ou ela carrega os dados pela Google? Zuckerberg ou Bill? E agora, né, gente? Vocês perceberam que a sede, ela está migrando os dados de onde? Não é isso? Microsoft, tá bom? Bom, gravou? É isso, Lu? Agora grava. Isso, Carlos, grava. Dúvida aí no chat? Tudo bem? Para a gente gravar? Bem. Não, tudo bem, Gravou. Pode gravar. Vamos ver flash. Olha, gente, já foi. Ó, alterou aqui. Maravilha. Ele é alterado por quê? Porque eu já gravei uma parte, agora estou gravando outra com outros dados, completando. Então, ele vai agora fazer a inserção de duas telas. Então, ó, tá aqui. Então, ele já veio, ó, pegou a primeira tela, pegou a segunda tela, ela não adicionou mais ninguém, é isso? Isso, Carlos. Agora você pode ir para a segunda aba. Ó, já fiz tudo isso aqui, já gravou, ó, mas ele continuou cinza aqui, né, Lu? Ó, não mudou nada. Não, agora você vai para essa aba, para os dados da realização. Isso. Agora você vai preencher essa aba. Dados da realização, saímos aqui da ação formativa, dados da realização, aí essa estava azul, já saiu, e ficou agora essa aqui, azulzinha, tá bom? E se eu quiser pular, hein? Vamos ver se dá para pular? Nossa, gente, olha,
eu não preciso fazer, você está vendo? Ó, ele deixa eu pular, tá? Eu gosto de fuçar, viu, Lu? Então, ó, já pulei, eu estou sem tempo agora, vou fazer isso aqui primeiro, depois eu volto aqui, tá? Mas não se preocupa não, o sistema você tem que fuçar mesmo, ó. Já fucei, mas voltei aqui onde a Lu falou, ó. Dados da realização. Bom, e aqui, carga horária EAD presencial, deixa eu ver o que habilita eu mexer, não tem nada. Não, aqui, Carlos, na modalidade da aula, desce um pouquinho, ó, aí, modalidade da aula, isso. Então, a gente está falando de ATPC, né? E essas ATPCs, o professor coordenador, em muitos casos, né, fica na escola e os professores estão no remoto, ou isso é feito parcialmente, porque tem professor que está no presencial, tem professor que está no remoto. Então, cada unidade escolar vai selecionar qual é a sua modalidade aí. Nós, enquanto diretoria, trabalhamos com a distância com tutoria. Por quê? Porque nós, enquanto diretoria, a gente está à distância, mas nós sempre estamos ou fazendo a interação via chat, ou estamos transmitindo ao vivo. Então, vai ser a distância com tutoria ou a unidade escolar seleciona aquele que ela está trabalhando. Eu vi de alguns coordenadores que eles colocaram esse semipresencial, que seria o atendimento, eles estão fazendo presencialmente ali com os professores, mas também atendendo aqueles que estão em remoto. Então, eu vi que alguns registraram no semipresencial. Legal. Tá vendo, gente? Ó, então, você tem as possibilidades, né? Se você vai ser 100% remoto, né? A distância com tutoria, se você estiver 100% remoto, né? Semipresencial, se você está com uma parte aqui, outra parte acolá. Agora, Carlos, o campo EAD foi liberado para que você fizesse o preenchimento. Então, quantas ATPCs... Nós estamos falando da turma 1, certo? Quantas ATPCs eu faço na terça-feira de manhã, enquanto unidade escolar? Eu faço 3 ATPCs. Então, eu vou marcar aí 3 ATPCs. Nossa, eu marquei 568. Gente, cuidado com isso aqui, viu? Porque eu estou testando o negócio aqui. Eles não fizeram bloqueio, né? Ó, você está vendo aqui, ó? Não, não é fechado, é tudo aberto. Não é fechado isso aqui. Então, cuidado com o horário que você está lançando. Às vezes as letras embaralham aí, né? Então, quais são os números que vocês costumam usar aí? 7, quando... máximo, 5. Se a gente for pensar, Carlos, eu não sei a grade dos anos iniciais, Valéria, me perdoe, mas nós, enquanto anos finais de ensino médio, na semana que nós temos 2 ATPCs da diretoria, nós temos 3 ATPCs da EFAP, 2 da diretoria e 2 da unidade escolar, né? Então, por exemplo, hoje de manhã teriam que ter sido registrados 2 ATPCs da unidade escolar. Esse registro é em tempo mesmo? Computado no tempo? Tem hora-relógio? Não, quantidade de ATPC, Valéria. Então carga horária é a quantidade de ATPC? Quantidade de ATPC. Então, por exemplo, a unidade escolar ela disponibiliza 3 ATPCs para os professores no período da manhã. Então, ali a gente vai marcar 3. Vai girar entre 1 e 2, então. Então, foi o que eu imaginei. Alguém pediu a palavra, eu estou com o chat aberto aqui, não consigo ver quem que é. Peraí, eu vou ver. Fui eu que pedi a palavra, Ângela. Oi, Ângela, pode falar. Ontem eu estava fazendo o registro e eu coloquei no EMAI 2, porque o EMAI semanalmente é uma carga horária suplementar correspondente a 2, tanto para DE, quanto para EFAP, quanto para a unidade escolar. Mas a unidade escolar oferece um dia, num período, 2 ATPCs, é isso? Normalmente, o EMAI é oferecido fechado, 2. É um ATPC com referente a 2 horas. 2 horas não, né? 50 mais 50. 2 tempos de ATPC. Exato.
O Tércio está perguntando se ele pode contar o ATPC da EFAP e o meu desdobramento da pauta, que no caso seria 2. Tércio, aqui a gente faz o registro da ATPC que a escola está fazendo. Então, por exemplo, se são 2 tempos da escola mais 1 tempo de desdobramento da pauta, totalizariam 3 ATPCs. Não sei se está confuso ou se está claro. Não, para os anos iniciais, nós só temos 1 tempo de ATPC. São 50 minutos com a EFAP. Esse registro da EFAP não é feito pelo coordenador. O que o coordenador faz é o registro da ATPC que ele está realizando lá dos 50 minutos dele. Então, ele vai contar como 1 tempo só. O outro ATPC foi com a EFAP, ele não vai registrar aqui. Então, vai ser 1 quando for para desdobramento, e 2 quando for aquela pauta que é livre da unidade escolar. Não aconteceu a EFAP naquela semana, foi tudo feito pela unidade escolar, então aí serão 2 ATPCs, do contrário, vai ser 1. Então, beleza, ó. Salvei, 2 e 2, igual a Valéria falou aí. E aqui, local da realização. Aí vai entrar unidade escolar / a plataforma que você está utilizando, né? Videochamada, é isso, Lu? A Valéria, o pessoal aí? Oi? É isso mesmo. É isso? É isso mesmo. Então, a unidade escolar e a ferramenta, seja ela Google Meet, o Microsoft Teams, o Zoom, qual a unidade escolar? Então, unidade escolar, videochamada, utilizando o app Meet, Google Meet, né? Pronto. É isso? Vamos para o lado de cá? Código do projeto já migrou automático, situação em elaboração, não tem como mexer nisso aqui. Período. De quando foi? Foi, no caso, a TPC de hoje? Foi a de ontem, né? Então, foi a TPC de hoje. Até quando? Hoje mesmo. Né? Carlos, faz de conta que não, faz de conta que eu estou registrando a TPC de ontem. Coloca de ontem, por favor. 3. Beleza? Haverá limite de vagas? Não, né? É isso? Na unidade escolar, se a gente for pensar em relação à ferramenta tecnológica, o Google Meet atende 100 pessoas, né? Então, obviamente que antes de fazer o registro, o professor coordenador já se atentou a esses detalhes. Então, não haverá limite de vagas por conta disso. Né? Nós, enquanto diretoria, acabamos trabalhando com o YouTube por não ter limite de vagas, porque a gente sabe que, vez ou outra, pode entrar um número maior de professores ou não. Então, é isso. Mas caso o professor coordenador opte em limitar o número de vagas, ele preenche a célula, né, referente e tudo mais. Perceberam que é interessante a gente ter, sim, às vezes, uma marcação, mas aí fica a critério. Quem já marcava não, é ilimitado. E aqui, a parte da justificativa do atraso do cadastro. E aí, pessoal, o que vocês usam de argumento, hein? Ô, Lu, você sabe qual é o prazo que eles têm para fazer esse registro sem precisar ter que justificar atraso? Tem que ser feito no mesmo dia? Até o dia. Então, assim, a TPC de hoje consegue ser gravada hoje, sem ter que se justificar. Se o registro for feito no dia seguinte, ele já tem que justificar. Ele já tem que justificar. Eu tentei fazer, o ano passado, eu tentei gravar com atraso sem justificar, eu não consegui gravar. Eu tive que justificar, entendeu? Eu não sei se teve alguma alteração no sistema em relação a isso, mas, pelo menos o ano passado, eu não... Olha lá, ó, ele pede obrigatório, ó. Eu fui aqui mexer, ó. Ó, 3. Ele permite que você continue. Tá? Então tem que ser no mesmo dia. Nossa. Tem que ser até o dia que está acontecendo. Conectividade, as demandas, enfim, né? Vários fatores aí que podem ser colocados. Ó, coloquei aqui alguns exemplos, quem tiver mais depois pense nisso, e vou gravar, ó. Então, estamos nessa tela aqui, prontinho, gravou, registro incluído com sucesso, vamos fechar aqui.
E, ó, amarelinho, né, Lu? Já deu um ok aqui. Quase pronto. Esse amarelo é de atenção, né? Então, o que a gente pode fazer aqui nesse momento? Eu dou uma revisitada na aba, verifico se está tudo ok, não quero mudar nada. Nesse momento, né, a gente pode fazer alguma alteração, mas eu sei que está tudo certo. Então, eu vou validar essa aba, nesse tique que o Carlos está mostrando. Aí é a validação da aba. Não adianta somente a gente preencher, a gente precisa preencher e validar. E quando você coloca aqui o cursor, ele abre assim, bem pequenininho, escrito assim, ó, validar gestor. Aí é só clicar, Lu. Só clicar, Carlos. Então, ó, código do projeto, a gente tem os dados tudo aqui, ó. Então, ó, confirmação. Esta ação faz apenas a validação desse bloco. Não grava, tá? As eventuais alterações feitas, né, demandará você no botão gravar. Deseja continuar? Sim. Foi o que eu falei, né? Que você dá uma revisitada na aba. Não quero mudar nada. Caso você queira fazer alguma alteração, você altera e grava. Sempre nesse movimento. Alterou, gravou. Alterou, mudou alguma coisa, gravou. E só por último, daí, fazer a validação. E já temos sinal verde, né? Ó, verde aqui e verde aqui. É isso? E vamos para a próxima aba. Agora aqui, componente curricular. Então, aqui já está tudo ok, ó. Já foi. Enquanto isso, vamos partir aqui para outra tela. Tá bom, Nilton? Ó, vai acompanhando, já foi esses dados da realização. É isso, Lu. Agora, componentes. Componentes curriculares e segmentos. Estamos aqui. Essa aba, Carlos, ela é uma aba que gera muita confusão na hora do seu preenchimento. Porque o principal componente desse registro que nós estamos fazendo, qual é? Nós estamos fazendo registro do quê? ATPC. Então, o principal componente será o ATPC. Essa informação está lá no documento orientador, e daí aqui é que nós vamos desmembrar, vamos dizer assim. Então, o principal componente é o ATPC. Quando a gente clica em ATPC, abre essas novas células aqui, e daí a gente vai clicar qual vai ser aí a nossa continuidade aí no preenchimento. Então, Carlos, por favor, clica em ATPC aí. Ó, reparem que abre outras opções aí. Currículo do fundamental, do médio, conselho de classe série, recuperação, MMR, Conviva e etc. Eu reparei no início da nossa reunião, quando o Carlos pediu que você sugerisse, que os professores coordenadores sugerissem temas para a ATPC, que alguns falaram, Conviva, outros falaram, não me lembro mais, mas eu sei que apareceu o Conviva. Então, nesse momento é que vai ser colocado aqui qual é a conversa da ATPC. Por um acaso, nessa ATPC, a gente estava falando sobre o novo ensino médio, de acordo com a sugestão do Jefferson, certo, Carlos? Sim, exatamente. Então, e o novo ensino médio, ele entra em qual categoria aqui? Boa, Viviane, currículo do ensino médio. Você pode, às vezes, tratar mais de um assunto, né, Lu? Lá no começo, ó. Então, você pode também, gente, ó, tá? Ele é multi-escolha, né? Sim, sim. Até porque, por exemplo, sempre nas ATPCs, a gente sempre tem alguns recados da unidade escolar, alguns informes que têm que ser passados, certo? Então, a gente não trata especificamente só do currículo do ensino médio. A gente sempre acaba tratando junto, na unidade escolar, de temas de interesse específico da UE, certo? Então, eu posso clicar nesse ícone aí também, né, nesse quadradinho dos temas de interesse específico da UE, e
Por quê? Porque eu vou falar também sobre, sei lá, a reclassificação, vou falar, enfim, sobre qualquer outro assunto. Então, eu clico ali também. E logo abaixo, Carlos, ó, tenho nessa caixa de seleção azul, ó, incluir seleção ao bloco de texto. Eu vou clicar aí, por favor, Carlos. E o que eu selecionei lá, ó, ele é transcrito aqui para esse bloco de texto. E aqui eu posso inserir outras informações que eu achar pertinente, como, por exemplo, foi falar, a TPC também tratou da reclassificação, ou da licitação da cantina, enfim, seja lá qual for o assunto que for tratado dentro da TPC também. Olha lá, o Carlos está gastando português ali, porque eu sou de exata, gente, eu sou mais prática. Aí, vamos para a segunda coluna ali em cima, Carlos. Não, em cima ainda não tratamos ali da outra. Isso, ó. Por exemplo, vamos supor que, além disso, eu vá falar também, vou falar sobre a itinerância. Eles vão, ó, eu posso, eu tenho um ícone ali que eu posso acrescentar também. Então, vai de acordo com o que o professor coordenador está trabalhando naquele dia da TPC. Vai variar de unidade escolar para unidade escolar, né? E sempre depois inclui no bloco de notas. Ó, por que repetiu ali? Porque cada vez que você pede para incluir, ele vai inserindo um monte de vezes. Aí, o professor coordenador faz o alinhamento e apaga aquilo que ele achar pertinente e deixa só uma vez, né? Para a gente ter um padrão aí no registro. Eu adoro fuçar, já estou vendo, já estou apagando, porque é legal, tá vendo? Às vezes a pessoa desespera com o sistema, então você tem que ter essa calma. Vai lá, mexe, clicou, nossa, olha que delícia. Deixa eu ver se eu clicar 2 vezes o que vai acontecer, né? Ó, ele vai disparando o texto aqui embaixo, ó. Aí, meu amigo, simples, ó, você vem aqui, marca tudo, existe o botão deletar, ó, salvou aquilo, é isso? Esses 2? Na verdade, o de cima você pode apagar também, Carlos, o de cima, não esse não, o outro. Isso. Por quê? Porque a partir do momento que a gente incluiu, por exemplo, a itinerância, os alunos itinerantes, ele inseriu essa informação junto com a que já estava. As duas agora, colunas sim, ligadas, né? Confiro e gravo. E aí, naquela velocidade flash, olha que lindo, já foi. Subiu. Olha aqui, amarelinho de novo. E aquele negocinho aqui, né, Lu? Ó, cinza. A dinâmica é a mesma, né, Carlos? A dinâmica é a mesma. O amarelo de atenção, eu vou ver se está tudo ok, se eu quero mudar alguma coisa. Está tudo ok? Valido. E ele vai dar de novo a mensagem, não vou fazer mais aquele congelamento, porque senão a Luciana vai achar que eu caí. Olha aqui. A leitura padrão, sim. Velocidade flash, formulário validado, fechou. E aí, bacana. Estamos agora no público-alvo, Lu? Exato, Carlos. Público-alvo. Maravilha. Reparem que, olha, que o sistema ele carrega o título, ele carrega o código, ele carrega a situação, tudo aquilo que já foi preenchido lá atrás, né? Ele vai carregando. E eu estou oferecendo essa ATPC para quem? Para os servidores da SEDUC? Mas para que servidores, né? Para os servidores da Secretaria Municipal? Ou são para outros servidores? No nosso caso, em ATPC, são para os servidores SEDUC, né? Do QM, quadro magistério, quem são esses professores? Vai variar de escola para escola e de ATPC para ATPC, né? Então, de repente, na sua ATPC,
o diretor da escola, ele vai estar presente porque ele quer participar ou porque ele vai ter uma fala, enfim, por qualquer que seja o motivo. Então, eu vou lá no QM, Carlos, e eu vou inserir o diretor de escola, porque ele vai participar da formação. Então, eu insiro o diretor. E eu tenho professores PEB 1. E então, né, normalmente a maioria aqui nós estamos com a maioria das escolas de anos iniciais, então eu tenho professores PEB 1. Quem mais? O professor da sala de leitura, ou o professor mediador, que isso daí provavelmente vai ser atualizado, porque já nem é mais essa denominação, né? Então, quem estiver presente e for assinar a lista de presença, muito importante dizer isso, for assinar a lista de presença. Por quê? Quando nós formos inserir a lista de presença, vocês verão que eu vou precisar quantificar isso. Então, eu não posso colocar lá que o dirigente vai estar assistindo, depois o dirigente não aparece na minha lista de presença. Porque quando eu for inserir essa lista, isso tem que estar quantificado. Tudo bem? Foi claro? Com uma dúvida? Então, selecionou, é isso? Selecionou. Aí... Marco outros, né? Não vou marcar outros. Só para esclarecer, aí os professores coordenadores que têm dúvida, né? A gente tem o QM, que é o quadro magistério, que são os professores da nossa rede, o QSE, que é o quadro de suporte escolar, acho, e o QAE, que é o quadro de apoio escolar. Então, que aí entram os agentes de organização, GOI e etc. Então, a gente precisa lembrar que a gente insere pessoas que assinarão a lista. Por quê? Porque depois isso vai precisar ser quantificado lá na frente. E muitas vezes o gerente ele é chamado para algum esclarecimento, né, de evolução funcional, de um apontamento, e às vezes a TPC acaba, não é, cedendo um espaço aí importante para... Exatamente. E daí é importante que o professor coordenador solicite a esse gerente que assine a lista de presença, que o nome, o RG dele apareçam lá no registro de frequência que vai estar na lista. Aqui, o agente escolar, às vezes você tem algum problema durante o intervalo, é recorrente, né, essas reclamações, agora tem essa aferição de temperatura, e às vezes tem alunos que não estão colaborando, não estão usando máscara, então você pode estar incluindo outros atores aqui, outras pessoas, e ele vai, quando você incluir no bloco, então eu vou pegar aqui um agente de serviços escolares, estou selecionando aqui também, e quando eu gravar, é isso, Lu? Pode gravar agora? Já vem para cá? Pode incluir, tem que incluir o bloco. Incluir o bloco, ele já desceu no texto aqui, Então, eu já tenho diretor de escola, professor de sala de recursos, professor mediador, supervisor de ensino, PEB 1, né? E o agente, de serviços escolares e o gerente, né? Que, de repente, a gente fez uma solicitação... Aqui, uma outra sugestão que eu dou aqui, Carlos, nesse campo aí, por exemplo, nós que trabalhamos com anos finais em ensino médio, que nem eu sou PCNP de Química, eu ministro a TPC para os professores de Química e Física. Então, quando eu coloco aí PEB 2, eu coloco PEB 2 e eu insiro uma observação embaixo. A TPC é destinada aos professores de Química e Física, porque não são para todos os PEB 2, são só para aqueles de Química e Física. Então, aqui, nesse momento, o professor coordenador pode especificar, por exemplo, se ele está inserindo a TPC da turma 1 dele, da terça-feira, para os professores, sei lá, de História, Geografia e Filosofia, Sociologia, enfim, se a escola for de ensino médio e assim por diante, né? Então, o professor pode colocar, exatamente, Carlos, ele pode inserir qual é o componente curricular do professor que vai estar participando daquela TPC. É uma maneira do registro ficar mais completo. E, gente, você pode vir, tá vendo? É editável, eu quero dar destaque, para ficar mais visível, aquela coisa toda, na hora de uma leitura, na hora de um... Aqui, eu, embora gravei selecionando células,
ele vem para cá, essa célula, mesmo gravada, pegando o banco de dados aqui de cima, ela também é editável. Então, eu posso tanto observar, como eu posso já vir aqui e fazer a inclusão, colocar a cor, o que eu quiser. Ó, tá tudo aqui, ó. Tenho uma edição aqui que eu posso estar mexendo a qualquer momento aí. É isso, Lu? Isso, Carlos, exatamente. Gravou? É isso? Agora, gravar. Gravar. Aí vamos fazer aquele loop, né? Ir lá para cima, vai estar amarelinho e um verdinho que eu posso estar selecionando aqui, né? Ó, público. Tudo bem, Lu, aí no chat? Podemos? Vamos lá, a Claudineia perguntando se o professor coordenador deverá assinar a lista de presença. Não necessariamente, Claudineia, o professor coordenador não precisa assinar a lista de presença, haja vista que é ele que insere o registro. Subentende-se que ele está participando da TPC. Isso aí? Podemos gravar, Lu? Isso, Carlos. Validar. Vamos usar a nomenclatura correta. Validar. Não grava. Estou validando. Ó. Validando, porque depois é que vai gravar no geral. Sucesso. Formulário validado e não gravado. Exatamente. E agora o histórico? Não. Na verdade, esse histórico e o histórico de visionamento, a gente não utiliza muito nesse momento. Só clica no histórico, Carlos, só para a gente dar uma olhada, ó. Ali existem lupas onde você pode visualizar cada uma das abas. Você acaba voltando para ali, ó. Quem é que está fazendo o registro, o que foi feito, entendeu? Então, alguns detalhes do histórico da ação mesmo. Aí você pode estar fechando. Fecha. Olha, fechei tudo, meu Deus. E agora, Lu? Fechei lá o negócio. Perdi tudo. Agora, hein, Carlos? Meu Deus, gente. Pelo amor de Deus, ajuda aí. E agora? O que eu faço, gente? Ó, você viu o que eu fiz, ô, Lu? Fui lá e cliquei. E agora? Desespero total? Como é que faz? Fechei. Agora, o que a gente estava fazendo? Nós não estávamos elaborando uma ação? Então, eu vou procurar as minhas ações elaboradas, as minhas ações em elaboração. Por favor, Carlos. Fluxo. Em elaboração. No fluxo. Pesquisar. Meu Deus, e agora, hein, Lu? Perdi tudo, né? E agora? É isso, Carlos. Não. Aquilo? Repare. Ai, corre isso, gente, corre a olha, sua... Ó, olha isso. Carlos, aqui nessa página, eu gostaria de atentar para duas colunas específicas. Você pode ir um pouquinho para a direita, por favor? Aí. Duas colunas específicas. Ó, primeiro, situação do fluxo. Situação do fluxo, Carlos, em elaboração. Isso aí mesmo, ó. Situação do fluxo em elaboração. E a situação do relatório não iniciado. Nossa. Toda a TPC que a gente faz, que a gente ministra, precisa ter um relatório. Então, eu preciso iniciar esse relatório. Só que eu só vou poder dar início a esse relatório depois que essa minha ação já tiver sido aprovada. Aprovada por quem? Por mim mesma, por incrível que pareça. Nós é que aceitamos a ação, vamos dizer assim. Então, a gente vai submeter essa ação que está em elaboração, eu vou submeter ela ao aceite. Eu mesma vou aceitar ela. Então, se vocês repararem, ó, nessa outra coluna, que tem um tiquezinho azul, vai estar escrito submeter ao aceite. Por favor, Carlos. Isso. Posso apertar nesse aqui, não? Aí você vai fazer tudo de novo. Então, gente, ó. Essas 2 horas de gravação, você vai fazer tudo de novo. Vocês viram que eu fechei, né? Meio sem querer, querendo, né? Fechei. E aí, aquele desespero, a gente foi lá em pesquisar aquilo que está em elaboração, não é? E resgatamos o dito aqui.
A Clay tem uma pergunta, Carlos. Sem querer, eu venho aqui e aperto essa lixeirinha aqui, ó, excluir. Aí é o que a Lu falou. Sinto muito, mas a gente foi lá sem querer, apertou. Daí esse aqui, aí perde total, né, Lu? Aí não tem jeito. Aí não tem jeito, não tem como recuperar. Sobe um pouquinho, Carlos, a tela, por favor. Ó, na tela inicial, o Clays, a gente tem aqui, ó, a situação do fluxo em elaboração, em aprovação, aprovado, em revisão, finalizado e etc. Nós clicamos na TPC, porque o Carlos fechou a TPC. Vamos supor que o professor coordenador feche sem querer, né, esse registro, e daí ele acha que perdeu esse registro. Mas nós estávamos trabalhando numa ação, nós estávamos elaborando uma ação. Então, nesse momento inicial, a nossa ação está em elaboração. Até porque nós não demos continuidade, né, em nenhum fluxo dela ainda, então ainda está em elaboração. Aí clicou ali em elaboração, ativou o filtro de pesquisa e ela apareceu. Tudo bem? Tá ótimo, obrigada. Obrigada. E aí... Então, continuando, Carlos, vamos mandar isso daí para o aceite. Eu mesma vou aceitar. Aqui, se eu quiser editar, né, Lu, ó, eu tenho também aqui a possibilidade, né, ó. Vai abrir as telas no modo que estava anteriormente, né, com aquelas abas. Tudo isso daqui, ó, onde deu o link, você consegue mexer, ó, tá aqui, e a Lu tá falando que dá para vir aqui, não é, Lu? Situação do relatório? Nós queremos mudar essas duas colunas. A situação do fluxo precisa estar aprovada e o relatório também precisa estar aprovado. Então, o que a gente precisa fazer para mudar essas duas colunas? Isso. Eu posso vir aqui no lapisinho, que é para resgatar a tela de onde parou. Ó, eu posso clicar também já aqui, naquela guia que a Lu já quer trocar o status ali. Mas a gente estava aqui, ó. Eu vim aqui e fechei, gente, tá vendo? Ó, eu vim aqui, ó, barbaridade, hein? Ó, pum, apertei. Enquanto a Lu estava contribuindo aí, eu vim aqui, dedo nervoso, apertei, fechei, mas não se desespere. O que não pode é clicar naquela lixeirinha, né? Aí o histórico, que foi o que ela estava mostrando ali também, a possibilidade, né? Aqui já estava tudo ok. Aqui já grava de novo, Lu? Já está gravado? Não há necessidade, Carlos, já está gravado. Pode fechar direto. Aqui fechou. Como não foi feita nenhuma alteração, você pode fechar direto. Então, ó, fechei de novo. Ele voltou para essa telinha aqui, ó. E aqui, onde a Lu está falando que a gente tem que trocar esse status aqui, ó. Então, aqui já está em elaboração, ó. E aqui é a situação do relatório não iniciado. Então, não adianta a secretaria chama de relatório a inserção da lista de presença, tá, gente? Beleza. É aquilo. Vamos nesse? Não, Carlos, vamos... Antes de tudo, a gente precisa aprovar a nossa ação. Aqui no situação... Então, eu vou submeter ao aceite. Clica nesse tique azul do submeter ao aceite. Abriu essa tela. Abre essa tela com o nome da minha ação, com o proponome da unidade escolar, o código do projeto que foi registrado na sede, o que é essa ação, o nome dela, em que situação ela se apresenta. Está sendo submetida ao aceite. Como eu falei para vocês, quem aceita somos nós mesmos, o gestor da inserção da ação. Então, no caso aí, a Sidneia. O nome oficial, Carlos, eu acho que você tem que fazer uma coisa bem difícil agora. Copia e cola do título. Esse aqui, gente, não acredito. Lu, sério mesmo? E ele já vem assim, ó, marcou, ele já te dá a opção aqui, ó. Não precisa apertar Ctrl+C, Ctrl+V, coisa nenhuma, ó. Ele já marcou, ele já vem copiar, porque ele já sabe que... E colar. E não é que veio mesmo, Lu, ó? Exatamente, exatamente. E qual é o parecer, né? Qual é o parecer? Você está você é o quê? Favorável ou desfavorável à ação? Obviamente, né? Somos favoráveis pela ação. Vamos lá. Muito bem, favorável. Olha aqui, achamos uma palavra bonitinha aqui. E aí, Lu? Aí eu vou enviar. Enviar para quem?
para a secretaria, porque é no CAD de formação, onde para a EFAP, que é para quem a gente está direcionando o nosso registro. Enviar? Tudo bem aí, pessoal? Essa tela? Vamos à frente. Enviar. Velocidade flash. Nossa, e agora, Lu? Saiu daqui. Sumiu, perdeu. E agora, gente? Olha aqui. Ó. Vamos entender o processo, né? Vamos entender o que está acontecendo. A partir do momento que eu aprovei a minha ação, que eu fui favorável à minha ação, eu saí do status em elaboração e eu fui para o status aprovada. Então, essa minha ação, ela está aprovada, certo? Então, sobe um pouquinho a tela, Carlos, por favor, e nessa situação de fluxo, vou buscar minhas ações que estão aprovadas agora. Então, aprovado. Eu vou em aprovação, eu vou no aprovado, que já foi validado. Aprovado, porque eu já aprovei a minha ação. E pesquiso. Você lembra quando a gente falou para vocês, e aí, coloca só o ano? Ó, imagina se você coloca só 2021, que é o que a Lu falou. Nos documentos pede só o ano, mas é bom a gente fazer um complemento, não é, Lu? É. Exatamente para isso, para você encontrar com mais facilidade. O que a gente colocou lá que fez um diferencial, hein? Tinha uma palavra amanhã, né? Gritando, caixa alta, é isso? Olha, Lu, será que é essa? Será? Volta, vai ali na pontinha dela para ver. Vamos ver aqui. Tem um aqui, ó. Deixa eu deixar aqui marcado. Carlos, eu queria chamar atenção aqui nesse momento para essa coluna, depois do, que está escrito aí, aprovado e não iniciado. Então, significa o quê? Se você for lá em cima, sobe um pouquinho, Carlos, o cursor, por favor, para a gente ver. O fluxo foi aprovado, mas o nosso relatório ainda não foi iniciado. Então, agora é isso que a gente precisa fazer, é iniciar o relatório. Então, tem que ficar aprovado e aprovado, tá? No nosso caso, a gente só tem um aprovado, só uma coluna, não é? Exatamente. Só tem um aprovado. Observe que os demais, a Sidneia já tem uma lista aqui, tudo aprovado, aprovado. A gente está nesse 4/3 manhã, somente uma coluna está e precisamos vir para essa daqui. E aí, eu visualizo, eu vou lá em cima, Lu? Você pode visualizar, Carlos. Visualiza ela. 4/3, vou pegar a lupinha, visualizar. Reparem que abriu um novo conjunto de abas com bolinhas cinzas. Essas abas precisam ser preenchidas, gravadas e validadas para que nós possamos finalizar o nosso relatório. E naquele sincronismo, né, já temos o pré-instalação de dados aqui, nessa primeira parte, já carregou os dados. Aqui, a ação foi realizada? Sim. Período? A gente estava em atraso, Lu? Era ou não? 3? Estava em atraso. 3, até 3. E aí, justificativa? Não precisou? Não preciso, porque eu vou precisar justificar caso eu não tenha realizado a minha ação. Então, vamos supor, eu me adiantei, eu registrei a minha TPC lá na sede e tudo mais, mas eu não consegui fazer a ATPC porque, sei lá, por qualquer motivo que seja, né? Então, eu vou colocar a justificativa nesse campo, da não realização. Não. Legal. Quando eu coloco sim, aí o campo fica bloqueado de você justificar. Muito bem, então vamos de novo aqui. Aqui, não precisa preencher. Grava? Grava, sempre grava. Fechamos. Valida. E agora, validar. Bom, próxima aba, Carlos. Ficou verdinho, público. Lembram que eu coloquei, que eu falei para vocês, a questão da quantificação dos professores? Aí o Carlos colocou lá, diretor, colocou PEB 1, colocou professor da sala de recurso, todo um monte de gente, agente de serviços escolares,
várias pessoas participaram dessa ATPC. Aqui, nesse momento, a gente precisa quantificar, de acordo com a lista de presença. Na próxima aba, a gente vai precisar anexar essa lista de presença. Então, é importante que as informações batam, né? Então, é aqui que a gente quantifica, Carlos. Por exemplo, ó, um supervisor de ensino que participou. Quantos PEB1? 15 PEB1. O diretor da escola também estava presente? Olha lá, tem que colocar o 1 lá no diretor de escola. Isso. E aí, ok. Gravei todo mundo. Gravou. Aí vai lá para baixo, grava. E a gente vai validar a nossa aba. Aqui, ó. Gravou aqui. De novo a informação. Fechou? Verdinho, verdinho, ó. 2 movimentos já. Aqui tudo ok. Maravilha. Próxima, atividades desenvolvidas. Então, o que foi trabalhado nessa ATPC? O Marcelo pergunta, nesse momento, se eu tenho professores especialistas, eu considero como PEB2 a quantidade? Sim, Marcelo, pode ser. Depois que você transcrever a caixa para esse campo aqui de baixo, você pode especificar. Professores, sendo que tantos professores especialistas, você pode redigir um texto especificando quem são esses especialistas e a quantidade deles, sem problema. Aqui, nessa aba, ó, ele fala para você colocar, por exemplo, os resultados obtidos. Como é que foi a sua ATPC? Sua ATPC transcorreu de uma forma tranquila, transcreveu de uma forma positiva, teve algum problema? Você precisou de recursos financeiros? Não precisou? Então, a sugestão, né, que a gente dá é que, por exemplo, a ação os trabalhos foram desenvolvidos via ferramenta tecnológica YouTube, por exemplo, não houve necessidade de recursos financeiros, não houve dificultadores, alguma coisa assim. Então, uma breve descrição do que foi a ATPC. E aí vai, né, gente? Ó, os trabalhos foram desenvolvidos com muita interação, tivemos alguns problemas de conectividade por conta da baixa entrega de internet, roteadores Wi-Fi, e aí você vê algumas intermitências aí, fica com vocês, né? Ou não tivemos nenhum problema, tudo transcorreu perfeitamente, e teremos que retomar estas discussões por conta do volume, né, de participações e de ações que precisam ser revisitadas. E você praticamente vai estar reprogramando essa pauta aí. É isso, Cláudia, Valéria? Aqui você pode também já estar ofertando esse olhar? Lu? É isso mesmo, Carlos. Tá. É isso, Carlos. Aí é mesmo só se acontecer algum imprevisto, algo que tenha ocorrido fora daquilo que foi planejado, aí o coordenador descreve. Por exemplo, essa questão da conectividade, né? Que pode ser que, vamos supor, sei lá, roubar os fios da internet da escola. Não tem condições daí de fazer a ATPC. O professor coordenador pode fazer o registro aí. E aqui o aspecto financeiro que vocês falaram, né? Sem recurso, não há necessidade de recurso, né? Sem necessidade de recursos financeiros. O Newton está perguntando se ele salvar a ata no Word, ele consegue copiar e colar nesse local. Consegue, o Newton. Talvez não copiar e colar, você tem que fazer não copiar e colar com os botões do mouse, o que eu estou querendo dizer. Você vai ter que fazer Ctrl+C, Ctrl+V, porque as plataformas da secretaria às vezes não aceitam. Não sei se esse é o caso, porque eu não tentei fazer isso daí ainda, mas consegue sim. A sua ação já está aprovada, então vai no aprovado. Vocês estão vendo, gente? Ó, sem querer. Pesquisa. Vamos ver se a tela vai ter salvado, porque aquela tela não estava salva ainda, né? Aí estava, acho que na segunda coluna, né? Que a gente estava aqui. Segunda página. E agora é aquele número que a gente colocou de caixa alta amanhã. Ai, meu Deus. Reparem que ele aparece em elaboração no fluxo dele. Foi. E antes, num primeiro momento, ele aparecia não iniciado,
Por quê? Porque nós já fizemos o preenchimento de algumas abas. Nós estávamos aí, Carlos, em atividades desenvolvidas. É a parte dizendo que a TPC aconteceu na ferramenta tecnológica tal, que não teve imprevistos, não usou recursos financeiros, não houve dificultadores, coisas nesse sentido. Gravar. Gravo. Essa que é a importância do gravar. Fechar. E aí, ó, vamos fazer o quê? Validar. Validar. Olha o termo técnico, que gracinha, validar. Prontinho. E aqui? E agora? Essa aba é a aba onde a gente vai inserir a lista de presença, né? Então, ele carregou todas as informações e ele vem aqui, ó, tipo de documento. Carlos, quais são as opções que a gente tem? Lista de encerramento, lista de inscrição, participantes, tananã, várias opções. Nós estamos trabalhando, nós vamos colocar a lista de presença de acordo com os documentos orientadores lá, que é a lista de participantes. Beleza. O título do documento é o título que eu dei para o meu arquivo, lá no meu computador. Eu costumo colocar lista de presença 4/3, turma 1. Eu costumo fazer dessa forma. Mas cada professor coordenador vai fazer da maneira que ele está habituado, né? Que ele já faz aí na sua unidade escolar, no seu computador. Então, esse título do documento precisa ser inserido, senão depois ele pede para que a gente coloque aí. Lista 3/3, turma 1, por exemplo. Isso daí a gente faz um recorte lá do nosso Google Docs, né, gente? E cola num arquivo do Word. Então, a descrição, Carlos, eu não preciso descrever, porque em muitas situações subentende-se que o título do documento já é autoexplicativo. A não ser que, obviamente, eu use um título esdrúxulo e vou ter que descrever o que é aquilo ali. Mas, normalmente, ele já é autoexplicativo. Lista de presença, aqui. E daí eu vou buscar esse arquivo lá no meu computador, da maneira que é feito em qualquer... no anexo de e-mail. Aí você vem aqui, ó, buscou, vê se está na área de trabalho, na parte de downloads, né? No computador, e tem uma condição do arquivo, sempre em PDF, é isso, Lu? Ou tem algum outro formato? Sempre em PDF, Carlos, sempre em PDF. Clicou 2 vezes, ele já carregou o arquivo para cá, ó. PDF está aqui. E aí você vem gravar. Aí você vai em gravar. Ó, subiu o arquivo. Se for outro formato, ele não vai aceitar. E aí, reparem que, ó, ele carrega embaixo, ó. Tá, maravilha. E aqui já está na situação, aguardando somente o quê? Validar. Validar. Fechou. E aí, Lu? Ok? Aí, Carlos, pesquisa ela de novo lá como ação. Pode fechar essa aba, por favor. Ó, reparem que agora a nossa ação, ela já teve o fluxo aprovado e o nosso relatório precisa ser submetido ao aceite. Aceite de quem? Do gestor do projeto. Quem é o gestor do projeto? Quem insere na sede. Aparece de novo esse tique, submeter ao aceite. Por favor, Carlos. Submeter ao aceite. E aí, Lu, já carregou os dados, né? Carregou os dados. Qual é o parecer do gestor em relação a essa ação? É favorável? Ó,
Enviar parecer favorável ou vai ser um parecer desfavorável? Então, parecer favorável, Carlos, por favor. Parecer favorável, é isso? Pode enviar? Pode enviar, Carlos. Velocidade flash. Olha, gente, que rapidez, hein? Como diz Luciana, nossa, essa sede está muito rápida. Ah, eu adoro a sede rápida, gente, eu adoro. 4/3. E agora, Lu, aprovado e... Então, agora, aprovado e aprovado significa que tanto a minha ação quanto o relatório dessa ação, ambos estão aprovados. Então, a minha TPC está ok. Esse é o registro que precisa ser feito.